Vou jogar essa no colo do professor. Outro professor. Mas não é qualquer professor. Professor doutor em História, autor de um livro que eu nunca li, chamado Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja, Modernização Brasileira e Simonal, Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga. Gustavo Alonso. Ele colocou no artigo para a Folha de São Paulo: Maduro frouxo, Forças Armadas entreguistas. Líder venezuelano mostrou-se um covarde na hora H e os exércitos latino-americanos só servem para reprimir o próprio povo. E ele coloca no meio do artigo uma comparação. Ele fala o seguinte, ó: Maduro e Bolsonaro mais uma vez se parecem. Ambos são líderes frouxos, adoradores de ditaduras militares que na hora H acovardam-se do embate decisivo, imobilizados pelo pavor do momento histórico. A fraqueza de Bolsonaro diante da tentativa golpista, depois de bradar por anos que seu sonho era derrubar a democracia, levou-o ao limbo mesmo entre seus apoiadores. Não houve manifestação de massa pedindo a liberdade do covarde Bolsonaro. E eu achei um negócio grotesco. E sabe o que eu lembrei, professor Tassos? Eu lembrei, né, essa confusão toda que o cara faz, porque ele mistura tudo, né? Ele faz uma salada mista gigantesca aqui só para falar mal do Bolsonaro. O objetivo do cara é esse. E tem um cara que fez uma coisa parecida quando ele falou do Maduro. Vamos colocar o vídeo do Barroso. Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. Ao que o senhor atribui a confusão? Há, na esquerda, uma dissonância cognitiva impressionante. Há um descolamento radical da narrativa da realidade. A Venezuela tem sido utilizada por grupos extremistas, inclusive, como o Hezbollah e até mesmo o Irã, para reconfigurar os fluxos de financiamento para os grupos aliados. Na Venezuela ocorre um evento, uma ação na América Latina extremamente preocupante, que organizações como o Hezbollah estão conseguindo buscar recursos aqui com base no tráfico de drogas. Isso tem nada com direita, isso tem a ver com um grupo fora da lei, uma absurdidade sem tamanho. A Venezuela se tornou um ponto estratégico na realidade para a expansão da influência iraniana, e não só do Irã, de aliados também, fazendo-se uso de uma fragilidade brutal do ponto de vista institucional daqueles países, um isolamento em decorrência disso, internacional, e a crise ficou prolongada com vieses terríveis de tráfico de droga e outros mais. O Brasil tem de se preocupar mesmo, não é? A fronteira do Brasil com outros países, são, como o Paraguai, por exemplo, em alguns momentos marcados por ilícitos e presenças mesmo de organizações criminosas transnacionais, e nós temos que nos posicionar para que isso mude. Então, menosprezar o poder de uma ditadura como era a venezuelana, que está em uma rede intricada, uma rede bastante perversa, ilegal, de financiamento de atos terroristas, é no mínimo preocupante. Então, a realidade é essa. Coisas muito graves estão acontecendo aí. E eu queria aproveitar, Fred, e te ouvir, porque eu acho bizarro o nível do radicalismo desses doutores em história, sabe? Eu acho um negócio absurdo. Quer dizer, aqui ele está fazendo o seguinte: ele está deixando claro que o Maduro é um ditador frouxo porque é de esquerda, e daí ele faz um paralelo com o Bolsonaro, porque ele precisa falar que ele é contra um ditador de direita, mas ao mesmo tempo ele defende o ditador de esquerda e usa o ditador na cabeça dele, né, o ditador de direita, só como um instrumento de esculhambação. Mas esse discurso, ele entra na cabeça de muita molecada, Fred. É isso que é preocupante, porque para sair dessa mentirada toda, o cara tem que estudar um pouco.
Com certeza, né? Não é à toa que as grandes revoluções ou as grandes tragédias do mundo, durante muito tempo, em quase todas as ocasiões, passaram por um certo protagonismo da juventude. Quando você é novo, você está mais apto a ideias mais radicais, a ideias de soluções mais rápidas, né? Acreditar que a solução está sempre na ponta de uma revolução, mas raramente isso acontece. Quando a gente vê pessoas, inclusive como o Barroso, né? O Barroso, na verdade, é um eterno juvenil ideológico, né? A gente vê que o esquerdismo ali, principalmente mais na ponta do progressismo, está muito próximo dele. Então, sempre que algo não se desenvolve da forma como ele gostaria, né? Do seu ponto de vista de extrema esquerda, né? Já no sentido progressista aqui, mas entre aspas, ele acha que ele está diante de um ditador de direita, né? O Mino Carta falava isso muito, né? O Mino Carta, inclusive, que era o editor da Carta Capital, não sei se ainda é, mas ele considerava muito o Stalin como um ditador de direita. Considerava o Stalin, na verdade, quando eles falam ditador, eles já estão jogando para a direita, né? Na perspectiva deles, ainda que o cara massacre, ainda que o cara mate, desde que ele mantenha algo ali minimamente ligado à esquerda, ou que não seja descoberto, para eles continua sendo de esquerda. Para eles só passa a ser de direita, o que importa não é os crimes, o que importa é que os crimes foram descobertos. Então agora, como ficou extremamente difícil esconder os crimes do Maduro, esconder tudo que ele faz, esconder as ações do Chaves, né, e tudo que eles chamam de bolivarianismo do século XXI, trouxe de ruim para o povo da Venezuela, como foi difícil esconder isso, o que eles vão fazer? Vão empurrar para a direita.